Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Hoje eu vou falar da continuidade, sobre esse livro aqui, Wayne Grudem, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, da Thomas Nelson Brasil. E hoje, no último, nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre a clareza dela. E agora nós vamos falar sobre o caráter de Deus, sobre atributos incomunicáveis, Quais atributos Deus ele pode comunicar com a humanidade, comunicar, e quais atributos são incomunicáveis com a eternidade. Por exemplo, a eternidade de Deus, ela é incomunicável. Por exemplo, o ser humano ele é mortal, E Deus ele é imortal. Então é um atributo incomunicável. Por exemplo, o fato de Deus não mudar, Deus ele sempre tem a mesma opinião, certo? Então ele é aquilo. Então nós não, Nós somos, depende de N questões, nós mudamos, Deus ele não muda. E esses foram dois exemplos, Agora a gente vai responder as perguntas aqui do livro, tá bom? No final do livro tem perguntas para revisão sobre o capítulo e eu respondo junto com vocês, Que essas perguntas é para dar uma revisão para ver se você entendeu sobre o capítulo que você leu. Então, se você assistir esse vídeo, você vai estar vendo as minhas respostas, do que eu absorvi desse capítulo que eu li, tá bom? Então, eu acredito que você pode aprender algo com isso. Vamos lá. Que provas, além da Bíblia, temos que Deus existe? Então, nós começamos esse capítulo com essa pergunta, Que provas nós temos que Deus existe? Lembrando que esse livro ele não é de apologética, Que a gente trata de apologética em outros livros. Depois eu acho aqui e eu coloco. Eu tenho um livro que eu acho que é muito bom na área da apologética que diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu. E ele vai falar, o quão difícil, é você acreditar em tudo, que o ateísmo acredita, principalmente em questão da criação, da não matéria surgir matéria, ou da evolução, que dizem que é mais fácil um avião, as peças de um avião Boeing desses gigantes, você jogar várias peças dentro de um tornado, de um furacão, e no outro lado do tornado o furacão sair com um avião totalmente construído. É mais fácil que isso aconteça do que a lógica, da evolução ter acontecido do jeito que nos é apresentado hoje. Me perdoem, gente, eu tô com a minha garganta meio ruim, tá? Então vamos lá. Que provas além da Bíblia temos que Deus existe? Aqui ele vai falar de algumas provas, que, por exemplo, assim, é a prova da natureza, Que a Bíblia vai dizer que os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, essa forma transcendente, sabe, da gente quando olha para a natureza, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha assim a ordem das coisas, sabe, assim, as leis por trás das coisas, que as pessoas aí que trabalham na astronomia, eles vão falar que existem leis que regem todo o universo, Por que essas leis existem, Quem criou essas leis, Nós temos a questão da natureza. Nós também, irmãos, temos um princípio dentro de nós, Que aqui eu até deixei marcado. Ele vai falar que nós temos uma intuição íntima, Que é uma intuição, nós temos uma intenção, semeada pelo próprio Deus nos nossos corações, de que Ele existe, de que existe algo além dessa bolha que nós vivemos, Essa intuição. Então ele vai falar aqui da natureza, ele vai falar dessa intuição, que é esse negócio dentro de nós, e ele vai falar da Bíblia, Que se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e na Bíblia diz que Deus existe, e se nós acreditamos que aquilo é verdade, nós temos aquela base de sustentação para que descreve mais para a gente sobre Deus, entendeu? Então, ou seja, nós temos essas três bases segundo esse livro, mas falando para vocês, não é o intuito desse livro você provar a criação de Deus, nem é o intuito de Gênesis provar a criação de Deus ou como as coisas aconteceram, Aquilo ali ele está apenas fazendo uma descrição, não é uma comprovação, isso é bom a gente entender, tá bom? Então aqui no livro vai falar dessas três
três bases, né? Que é a intuição, a natureza e a Bíblia, né? Então, continuando, a segunda pergunta para a revisão é a seguinte: como podemos harmonizar a incompreensibilidade de Deus e o fato de que podemos conhecer o Pai verdadeiramente? Aqui é até um pouco bom a gente entender o que está perguntando, né? O que está perguntando? Como a gente pode fazer uma harmonia entre a incompreensão de Deus, né? E alguns dizem que conhece o Pai verdadeiramente. Acontece o seguinte: a Bíblia não fala tudo sobre Deus, mas tudo que fala na Bíblia sobre Deus é verdadeiro. Ou seja, pense comigo assim: vocês podem me conhecer como Danilo Alves Pereira. Vocês podem saber que eu sou esposo da Melissa e eu sou filho da Dirceia, certo? Você só conhece essas três coisas sobre mim. Ou seja, essas três coisas são verdade. Não quer dizer que vocês conhecem tudo sobre mim, mas quer dizer que essas três coisas que vocês conhecem são verdadeiras. Ou seja, sobre Deus. Deus, ele não pode ser colocado numa caixa e a gente dizer, eu conheço totalmente Deus, né? Mas eu conheço tudo que a Bíblia diz sobre Deus. Então, se na Bíblia diz que Deus é um Pai amoroso, é verdade. Ele é um Pai amoroso. Se a Bíblia diz que ele é um Deus justo, quer dizer que ele é um Deus justo. E nada que nós não conhecemos sobre ele vai dizer o contrário, porque a Bíblia é verdade. Ou seja, não é porque nós conhecemos que diz na Bíblia que Deus ele é imutável que nós vamos saber mais para frente que Deus muda. Deu para entender a lógica? Porque não vai confrontar aquilo que nós já conhecemos através da Bíblia. Então, tem muitas coisas sobre Deus que nós não conhecemos, né? É infinito, né? O conhecer dele é infinito, mas as coisas que nós conhecemos são verdadeiras sobre ele. Então, a gente harmoniza dizendo assim: nós não podemos conhecer ele totalmente, mas tudo que era para nós conhecer sobre ele, nós conhecemos através da Bíblia. Deu para entender? Então vamos para a pergunta número 3. Qual a diferença entre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus? Ou seja, não sei se eu já expliquei no começo do vídeo, os atributos incomunicáveis são o que nos diferencia de Deus, né? É um ser. Tem uma parte muito legal que vai dizer assim, ó, que às vezes tem pessoas que falam assim: Deus é meu amigão, Deus é meu camarada, Deus é meu brother, né? Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. E eu concordo com isso, com o fato de Deus estar próximo da gente nessa intimidade, né? Mas nós sempre temos que entender que nós somos completamente diferentes de Deus. Completamente diferente de Deus. Quando vai dizer que nós somos imagem e semelhança dele. Essa profundeza de diferença que nós temos de Deus é que ele é um ser perfeito, né? Ele não tem pecado nele, né? Ele é perfeito. Mas vamos responder a pergunta sobre atributos comunicáveis e incomunicáveis, tá? Exemplos de atributos incomunicáveis: eternidade, né? Ele é eterno. Imutabilidade, ele não muda. E onipresença, né? Ele está presente em todos os lugares, certo? Mais para frente eu achei muito legal o conceito que vai falar da onipresença, que tem pessoas que falam assim, ó: Deus não está presente nos bares, Deus não está presente nos prostíbulos, Deus não está presente, sei lá, na adoração a demônios, certo? Deus está presente, mas ele não está presente com bênçãos ou misericórdia. Essa é a questão, ele é onipresente, mas a presença dele não está ali como misericórdia e bênção, está ali como justiça e muitas vezes juízo. Ou seja, Deus ele está presente a todo momento em todos os lugares, né? Onipresença. Mas vamos continuar.
Esses daí são atributos incomunicáveis, né? Que nós, por exemplo, onipotência, tem todo o poder, nós não temos. Então, Deus não comunica com a gente isso. Agora, os comunicáveis, né? Que Deus comunica com a gente. Amor, né? Nós também podemos ser amorosos. Conhecimento, né? Em menor escala, mas nós podemos também adquirir conhecimento. E misericórdia e justiça. Nós somos seres, né, que podemos ser misericordiosos e justos, né, na medida do possível. Amém? Então, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. 4, a gente vai até a 8. Defina a independência de Deus. Como é possível equilibrar as duas partes dessa definição? A independência de Deus é o seguinte: Deus, ele não depende de mim para ser Deus. Deus, ele não depende da minha adoração para que ele seja um ser feliz. Deus, ele não precisa que eu faça qualquer coisa para ele seja completo. Ele é completo em si, ele é independente da matéria. Então, ele olha o tempo de uma maneira ao mesmo tempo. É difícil explicar isso. Mas ele está no tempo, ele age no tempo, certo? O tempo vai passando, ele vai agindo nesse tempo passando, mas ele vê o tempo como um todo, né? Ele não é preso pelo tempo. Para algumas pessoas que assistem, né, é um ser de quarta dimensão. Não sei se vocês assistiram Bíblia Homens de Preto, mas é um ser de quarta dimensão. Mas, né? Então vamos continuar. Ou seja, ele é independente de nós. Tá bom, Danilo, se ele é independente de nós, ele não precisa da gente, o que a gente faz ali? Por que ele nos ama tanto? O que acontece? Deus, ele se alegra com a nossa adoração. Deus, ele se entristece quando nós fazemos coisas erradas, porque ele nos ama. Não quer dizer que ele precisa, quer dizer que ele escolheu nos amar. Deu para entender? Não quer dizer que nós estamos fazendo um favor para ele. Quer dizer que ele nos ama. Ele gosta da nossa adoração, quando nós andamos em santidade, quando nós nos desviamos do mal. Porque nós sabemos que se nós estamos fazendo a vontade dele, é algo que é bom para nós, né? É igual quando o pai diz assim para a criança, né? Não vá por aí que você vai se machucar. Não quer dizer que o pai, ele depende que a criança acredite nele. Mas se a criança acreditar nele, ela não vai se machucar. Continuando. À luz da imutabilidade de Deus. O que a Bíblia quer dizer quando fala da mudança da atitude de Deus? Essa aqui é ótima, hein? Essa aqui é muito boa. Bem-aventurado aqueles que chegaram até esse momento nesse vídeo, que terão uma pergunta muito boa respondida. Se Deus, ele é imutável, se Deus não muda, por que em alguns momentos da Bíblia vai dizer que Deus se arrepende? E eu achei brilhante a explicação presente nesse livro, né? O que acontece? Deus, ele chega lá e ele quer exercer o juízo sobre Nínive. E ele manda Jonas, né? Jonas não quer ir, tem a história lá do peixe e tudo mais. E Jonas chega lá. E Deus diz assim: em 40 dias destruirei Nínive. Tem que ver se é 40 mesmo, senão eu coloco aqui. Em 40 dias eu destruirei Nínive. O que acontece? Não é o Deus que muda em relação à destruição de Nínive. É o povo que muda para não ser destruído. Ou seja, Deus, ele iria destruir um povo desobediente e não arrependido. Então, já que o povo mudou, o povo, ele se arrependeu, o povo não é mais aquele povo que iria ser destruído. Então Deus, ele muda o decreto porque ele é justo. Por exemplo, quando Deus, ele vai destruir Sodoma e Gomorra, o que ele diz? Eu vou descer lá para ver se o que eu estou ouvindo sobre Sodoma e Gomorra, que está chegando até mim, é verdade, né? Então ele vai lá e ele ouve que é verdade. Ou seja, o povo é realmente aquilo que ele estava ouvindo. Então Sodoma e Gomorra é destruído, tanto que eles querem abusar do anjo lá e tudo mais. Então, ou seja,
Sodoma e Gomorra é destruído, porque eles não mudam. E se eles não mudam e Deus ele é imutável, vai ser destruído. A questão é que, quando Deus ele diz que se arrepende, o que acontece? É um recurso que nós usamos, né? É um recurso humano em Deus. É o antropomorfismo. É querer colocar uma atitude humana, né, em Deus. Ou seja, não sei se vocês já entenderam. Então Deus ele diz que vai fazer algo e a pessoa se arrepende do modo como ela estava andando e muda. Ao mesmo momento que a pessoa muda, Deus ele tem que mudar, porque ele é imutável. Ele não pode condenar, né, aquela pessoa que não é mais aquela mesma pessoa. Não sei se vocês conseguiram pegar o raciocínio da história, o grosso, mas eu acredito que me fiz compreendido, tá bom? Vamos avançar aqui. Será que o tempo tem alguma influência sobre Deus? Explique. Eu até falei ali mais atrás, né, sobre Deus ele vê a história como um todo e ele não ser influenciado pelo tempo. São explicações bem complicadas, mas eu acredito que esse diagrama ele vai explicar bem. Só substitui 2019 por 2026, tá? O que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, Deus, né? Daí tem o passado, daí tem tudo aqui, ó. Por exemplo, ó, tem a criação, tem a vida de Cristo, tem o ano que nós estamos hoje, né, 2026, tem o juízo final e tem a eternidade. E Deus, ao mesmo tempo, ele está vendo todas essas coisas acontecerem. Mas ele atua no tempo. Ou seja, algo que eu acho bem interessante é que vai falar sobre quando Jesus vinha, né? Estava tudo preparado para que Jesus viesse naquele momento, né? Estava tudo. Tem um nome que eu vou colocar aqui, a aurora dos tempos, alguma coisa relacionada a isso. E o que vai dizer? Que já existia uma pavimentação romana, já existia uma unificação de império. Então Deus ele usou o tempo, né, para que Jesus Cristo viesse naquele tempo perfeito. Mas não quer dizer que Deus é influenciado pelo tempo, quer dizer que ele sabe todas as coisas que irão acontecer e que já aconteceram, tá bom? Pergunta número 7. Deus me perdoe. Deus está presente em todos os lugares? Explique como ele pode estar presente no inferno, mesmo sendo um lugar de sofrimento terrível, né? E aqui é uma pergunta muito boa, né? Deus vai dizer aqui que Deus ele pode estar presente para punir, sustentar ou abençoar. Ele sempre estará presente. Mas ou ele estará presente com a sua presença, né, sustentando todas as coisas, né, que Deus ele sustenta todo o universo, né, na palma das suas mãos. Quer dizer que muitas vezes ele vai estar presente para nos abençoar. Nós queremos que sempre seja desta forma, né, que Deus sempre esteja presente para nos abençoar. E ele pode estar presente para punir. Então no inferno ele está presente para punir, né, na nossa vida nós cremos que ele está presente para nos abençoar. E em todo o universo ele está presente para sustentar. Então não quer dizer a ausência de Deus, mas quer dizer a presença dele de formas diferentes, tá? Oitava e última pergunta para nós estar encerrando esse vídeo que ficou longo, né? Existe algum atributo de Deus que é mais verdadeiro sobre sua pessoa do que outros? Então, esse é um problema que nós temos hoje. Tem pessoas que pensam que Deus ele é mais amoroso do que justo, ou ele é mais justo do que amoroso, ou ele é mais imutável que eterno, ou ele é mais eterno que imutável, e não existe isso. Diz até assim, ó, Deus ele tem a doutrina da unidade, né? A doutrina da unidade vai falar o seguinte: a unidade de Deus se define da seguinte forma: Deus não está dividido em partes, porém vemos atributos diferentes de Deus em destaque em momentos diferentes. Ou seja, né, isso indica que não devemos pensar nunca, por exemplo, que Deus é amoroso em um momento da história e é um Deus justo ou irado em outro momento.
Ele é sempre o mesmo Deus. E tudo que ele diz ou faz está totalmente em harmonia com todos os seus atributos. Nós não podemos dizer que Deus ele é de um jeito hoje, de um jeito amanhã, porque senão a gente vai falar assim, pô, eu vou me chegar na presença de Deus para falar com ele. Opa, agora ele é um Deus irado. Opa, agora ele é um Deus justo. Ou agora ele é um Deus amoroso. Agora ele é um Deus assim. E nenhum atributo desse ultrapassa o outro, porque senão a gente vai colocar uma escala de coisas que Deus é ou não é. Por exemplo, assim, Deus ele é justo, mas também ele é amor. Então quer dizer que o amor vai superar a justiça dele? Não, Deus é um. Deus ele é em unidade. Deus ele não é assim. Existe um Deus justo, um Deus amoroso, e um Deus isso e um Deus aquilo. Todos esses atributos de Deus constituem quem ele é. Amém? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido, né? Nós respondemos 8 perguntas, acredito que muito boas, né? Quais provas além da Bíblia tem da existência de Deus? Como nós podemos harmonizar, né, a incompreensão de Deus e o que a Bíblia fala sobre Deus? Qual a diferença entre atributos comunicáveis e incomunicáveis? Como Deus ele é um ser independente de nós, né? E para que nós servimos, né? Se ele não precisa da gente em si. Se Deus ele é imutável, por que às vezes na Bíblia vai dizer que ele se arrepende? O tempo influencia Deus? Como que Deus ele vive no tempo, né? Foi bem legal essa pergunta. Se Deus está presente em todos os lugares, até no inferno, que tem sofrimento lá e dor. E último, existe algum atributo de Deus que supera o outro? Deus ele é mais amoroso, ele é mais justo. E foi muito bom, né, fazer esse vídeo, passar essas perguntas e respostas para vocês. Espero que vocês gostem e que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.